Bem, pessoal, hoje faz 3 anos que Dona Rita nos deixou e eu gostaria de contar um pouco dos bastidores da notícia desse dia tão triste, né? Que foi o dia 14 de abril de 2021. Eu estava participando de uma reunião virtual e a minha mãe, durante essa reunião, que eu estava em casa, era período de pandemia, minha mãe chega na sala, coisa que ela nunca havia feito. E eu percebi que ela tinha algo muito importante a me dizer. Vendo ali, ela parada, olhando para mim, eu encerrei a minha participação, desliguei o celular e perguntei o que seria. Ela perguntou se eu estava com dor de cabeça, porque eu havia me queixado horas antes, e eu disse que estava um pouco melhor. E ela disse: meu filho, eu tenho uma notícia para lhe dar. E eu: diga, mãe. Mas jamais passou pela minha cabeça que seria a tão terrível notícia que ela estaria ali pronta a me dizer. E ela disse: Marquinhos, meu filho, a Dona Rita fez a viagem dela. Eu confesso que eu fiquei por 5 minutos ali tentando entender, compreender e vivendo ali um misto de sentimentos. Eu não sabia se eu chorava, se eu gravava um vídeo, se eu escrevia um texto, se eu ligava para alguém da família para me solidarizar. Eu fiquei naquilo. E eu confesso que no primeiro momento eu peguei o microfone, a câmera já estava no ponto, no tripé, e eu tentei por 9 vezes gravar um vídeo informando, lamentando a morte da Dona Rita, mas eu não consegui. Porque todas as vezes que eu começava a falar, eu chorava, eu me emocionava. E eu não queria aparecer daquela forma, daquela maneira, embora era muito difícil para mim, porque eu estava noticiando o falecimento de uma das pessoas que eu mais amei na vida, que eu mais admiro. E todos sabem o fascínio, o amor e o encanto que eu tenho por Dona Rita. Então eu fui para o texto. Vendo que não conseguia, eu fui para o texto. Só que as palavras não fluíam. Isso já quase 6h15 da noite. 7h30 da noite eu consegui produzir um texto pequeno, de maneira muito objetiva, bem resumido. Quando eu termino a gravação do áudio, que eu já não conseguia gravar o vídeo, e fiz a edição com a foto da Dona Rita, eu recebo uma mensagem de uma pessoa próxima da família me pedindo para que eu segurasse a informação de que Dona Rita havia falecido, não publicasse, porque a filha da Dona Rita, a Maria de Fátima, estava vindo de Recife para cá. E nessa viagem, ela não sabia ainda que a Dona Rita havia falecido, né? Ela vinha no sentido de visitá-la, não que ela já houvesse falecido. E eu segurei a informação. Essa é uma situação de bastidores, porque quem me acompanha sabe de que uma das características do meu trabalho é a informação em primeira mão. E o falecimento da Dona Rita saiu tardiamente, foi publicado às 9h15 da noite. Isso porque eu respeitei um pedido e eu sabia que a Dona Maria de Fátima me acompanhava nas redes sociais, e eu fiquei pensando da filha receber a notícia dentro do avião. Eu tive aquele momento também de empatia. Não é sempre, mas como foi me pedido, eu ainda não havia publicado, eu respeitei e segurei a informação. E pode observar, os mais atentos perceberam isso, de que eu publiquei tardiamente o falecimento dela. Pois bem, quando eu publiquei a notícia da Dona Rita, uma situação também de bastidores para vocês. Tem 2 matérias que foi publicada hoje, onde eu faço uma narração, uma narrativa. Esse texto ele foi produzido às 2h15 da madrugada. Se vocês observarem com mais atenção, depois ao assistir aqui o vídeo, olha lá, vocês vão ouvir o barulho de grilo. Eram os grilos no entorno da minha casa, porque eu gravei esse áudio na madrugada. Eu escrevi um texto e gravei o áudio na madrugada, e pela manhã eu apenas pedi para o meu câmera pegar imagens já pré-definidas. Eu quero uma imagem assim, eu quero uma imagem da funerária saindo de dentro do terreno, eu quero uma imagem da funerária passando ali pela praça.
eu orientei a ele e ele pegou as imagens de maneira brilhante. E com aquelas imagens eu casava com o texto que eu havia feito na madrugada. Então o texto, a narração, a narrativa da matéria foi feito na madrugada. No dia seguinte foi só encaixar as imagens. Isso é um desafio para a gente que trabalha com mídia. E os meninos da minha equipe ficaram muito preocupados como é que seria essa cobertura, por saberem que eu estava muito abalado. E eu lembro que eu peguei a minha melhor roupa, o meu melhor terno, a minha melhor camisa, o meu melhor perfume, a minha melhor calça, o meu melhor sapato. Era um dia quente, abafado, de muito sol, como hoje. E eu me vesti com a melhor roupa e fui fazer a minha maior e melhor cobertura que eu pudesse fazer naquele momento. E com os melhores recursos que eu tinha naquela época. E gravei. Ainda à noite liguei para algumas pessoas, como a Mari do Terral, o Hernandes representando o seu Manel Pedro, grande amigo da Dona Rita, a Mariana, que na época era diretora do Paulo Sá, na qual a Dona Rita foi fundadora da escola. Então, a tia Marileide, que foi uma professora muito acolhida por Dona Rita e muito admirada. Então, tudo muito bem pensado, nada é por acaso, é tudo muito bem pensado. E eu não poderia falhar. Eu tinha que fazer o meu melhor. E durante toda a cobertura eu contive as minhas emoções, não chorei na frente das câmeras, embora teve um dado momento em que o Hernandes se emociona, e ali eu tento conter e acabo confessando, para quem estava me acompanhando, de que era uma cobertura muito difícil. Fomos para o sepultamento. Quando chegamos lá no cemitério, gravamos outras imagens, terminamos, eu vim para casa. Foi uma das edições mais demoradas, porque eu queria aplicar riqueza de detalhes, encaixar o texto que eu havia feito com o áudio já gravado, casando com as imagens, escolhendo a música de fundo, que inclusive uma delas é um instrumental, Não Chores por Mim Argentina, em homenagem a Evita Peron. Então eu tinha que tornar algo grandioso, pela pessoa grande que é a Dona Rita. E foi isso. Comecei a editar por volta de 2h15 da tarde, terminei exatamente 6 horas da noite, com muita dor de cabeça, uma enxaqueca. E foi tão demorado porque o que eu não chorei durante o velório e durante o sepultamento, eu chorei em casa. Pelas imagens que eu havia recebido do Ilame. A sensibilidade dele, eu estava concentrado naquele momento em gravar, em fazer uma pergunta e tal, então eu estava muito concentrado no trabalho. E eu pude ver realmente o velório, a despedida, o adeus, em casa pelas imagens que eu havia recebido. Então foi uma das coberturas mais difíceis que eu já fiz em toda a minha vida. Mas eu propus ali o meu melhor, o que eu tinha de melhor eu propus a Dona Rita, porque ela merece. E até hoje é alguém que me inspira, eu sempre falo isso. Se eu tiver um terço da dignidade de Dona Rita, eu tenho a consciência de que não passei por essa vida em vão e de que valeu a pena, porque ela é a minha referência, é uma mulher inspiradora, dona de uma dignidade indescritível. E hoje, 3 anos, e para mim parece ter sido ontem. Então foram situações que eu vivi, que passei, e sem dúvida nenhuma, uma das coberturas mais difíceis que eu fiz. Mas reafirmo aqui o meu amor por Dona Rita, e enquanto eu tiver esse poder de comunicação, estiver com esse portal, ela nunca, jamais será esquecida. Porque é alguém que deve ser imortalizada. É isso. Como eu digo sempre, quem marca o nosso tempo faz história e a notícia passa por aqui.